Fala galera, beleza? No último vídeo que eu postei, falando sobre o sistema de 5 passos para aprender qualquer idioma sem ficar decorando gramática chata, muita gente fica perguntando: nossa, você fala 6 idiomas, quais são? Como que foi? Então, nesse vídeo aqui eu venho falar para vocês como que foi essa experiência de aprender 6 idiomas e como que foi minha vida com o método que eu usei, por que eu aprendi, como que foi tudo isso. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo, vou abrir os bastidores para vocês ficarem cientes de como que eu aprendi a falar 6 idiomas, de como eu virei um poliglota. Então, sem ficar enrolando muito, vamos lá. Então, assim, hoje eu venho contar para vocês como é que foi essa experiência de aprender a falar 6 idiomas. Tudo que eu passei, os perrengues, até chegar nesse patamar, né? E como que foi a experiência com os métodos que eu usei também na prática. Agora vocês vão ficar cientes de tudo. Bora lá. Tudo começou com o crioulo haitiano e o francês, que são essas duas minhas línguas maternas. Então, eu aprendi como você aprendeu a falar português, né? Você não precisou ir decorando nada, não precisou estudar regras. Foi assim que eu aprendi a falar essas duas línguas. Meu país tem essas duas línguas oficiais, então eu aprendi a falar elas. Pô, você é criança, você simplesmente observa o ambiente, você sobrevive assim que você aprende a falar qualquer idioma quando você é criança. Daí vem o terceiro idioma, que é o espanhol, que eu aprendi logo em seguida. Uma parte da minha família vive na República Dominicana, que tem fronteira com o meu país de origem. Se você quiser saber, eu tenho outro vídeo falando sobre de onde eu vim, que é o Haiti, para quem tiver a curiosidade. E eu tive que me esforçar para poder conversar com eles. Então foi uma necessidade muito grande para mim. E também passei alguns meses de férias lá, porque me esforçou a aprender e o que me fez me expor a falar mais o espanhol com eles. Mas o grande segredo mesmo é um tio meu, que até hoje, quando eu converso com ele, ele sempre colocou essa regra de que era obrigatório que todas as nossas conversas fossem em espanhol. E até hoje ele mantém essa regra comigo. Quando eu falo com ele, tem que ser 100% em espanhol, não pode ser outra língua. Ele não vai nem me responder assim. Isso me forçou a aprender mais e a me comunicar mais também. O quarto foi o inglês. O inglês também tive quase essa mesma experiência de me esforçar para conversar com outras pessoas, e foi um cenário diferente. Eu lembro eu passei um ano em um curso que eu fiz, foi um intensivão assim, era 6 meses de teoria e 6 meses de prática. E durante esses 6 meses de teoria, todas as aulas eram totalmente em inglês, não tinha nada de francês, não, nada de espanhol, nada de outra língua, era tudo em inglês. A partir do momento que eu entrava numa sala de aula, era 100% em inglês. E você se virava para aprender, porque era assim. E todo dia, e os professores nos colocavam em situações onde era obrigatório falar inglês. E na escola tinha também convivência com americanos, ingleses, e eles eram 100% em inglês. E a gente tinha que conversar com eles. Isso me ajudou muito, me expor a língua, me ajudou a falar mais. Então, assim, se você quer aprender rápido, você tem que se jogar na fogueira. Senão não aprende nada, vai ficar só enrolando lá uma palavra ali, uma palavra ali. Aí nunca vai ficar fluente na língua que você quer aprender mesmo. Depois vem o português. Bom, o português eu aprendi quando eu cheguei no Brasil. Assim, era obrigatório aprender também, porque eu tinha um prazo para aprender português. Até porque quando eu cheguei aqui eu não sabia falar nada. E eu cheguei ainda novo, eu tinha 16 anos e, assim, quando eu cheguei ainda não tinha terminado o ensino médio, então eu tinha um intervalo de 3 meses para aprender a falar português. Foi, assim, não importava se eu falava o português ou não, eu tinha que ir para a escola. Então foi literalmente no, na sobrevivência que eu aprendi a falar português. Assim, eu fui absorvendo tudo, foi uma imersão total, assim, ouvindo como os nativos falavam e
foi assim, foi doideira. Assim, eu aprendi na imersão total, assim, ouvindo como os nativos falavam e como que eles se comunicavam e me virando para não ficar para trás. E foi assim que eu aprendi a falar português. E o sexto idioma foi o italiano, quer dizer, ainda é o italiano, eu falo 6 idiomas. O último que eu aprendi foi italiano. E assim, o italiano veio depois que assim, a real é que depois que eu aprendi os 6 primeiros idiomas, eu parei para pensar e entendi como que funciona. E passando por todas essas situações, meio que ficou fácil para aprender a falar italiano. Assim, digamos que virou meio que um vício aprender, porque eu já hackeei o sistema, já sei o que funciona e o que não funciona, o que vai me fazer perder tempo ou não. Então, foi nesse sentido que eu aprendi a falar italiano. Foi mais assim, um desafio para mim próprio, para ver se aquelas coisas que eu aprendi mesmo, aqueles métodos que eu passei para vocês, funcionam mesmo. E realmente funcionou, foi assim que eu aprendi a falar italiano, e hoje eu posso falar que eu sou poliglota, eu falo 6 idiomas. E assim, cada idioma me ensinou uma forma diferente de ver o mundo e de destravar a minha mente. Não tem nada a ver com ser um gênio ou ser algum tipo de ser superior, tem mais a ver com exposição, com necessidade e com o método que você vai usar para aprender a falar. E assim, agora que eu já hackeei o sistema, eu quero ir para um modo hardcore, mais difícil. E a próxima língua que eu quero aprender ou vai ser alemão ou vai ser russo, para me desafiar mesmo, para testar esses métodos no limite, para ver se realmente vai funcionar. E você, me fala aí, qual o idioma que você está querendo aprender e você está tendo dificuldade? Quem sabe eu posso te dar umas dicas para você destravar sua mente e aprender mais rápido. Ser fluente em pouco tempo. E, assim, se você gostou desse vídeo também, e se você gostou de saber o que foi minha jornada para ficar poliglota, para ficar fluente em 6 idiomas, então deixa aqui nos comentários e deixa um like também se você gostou, se inscreve. E é isso, tchau, até a próxima, valeu!